capítulo 13, a partir do verso 1. Livro dos Juízes, capítulo 13, a partir do verso 1. Lemos muito acerca de nascimentos já, aqui no nosso culto, e hoje o nosso sermão será também em um texto que fala sobre um nascimento também. Para os nossos irmãos que talvez estejam aqui há pouco, nós temos o costume de expor e trabalhar em séries aqui nas nossas mensagens, e nós temos aí seguido o livro dos Juízes, juntamente com o livro Evangelho de Marcos, alternando entre um e outro. E hoje nós estamos aqui dando sequência ao livro dos Juízes, capítulo 13, o nascimento de Sansão. É um texto longo, eu vou trabalhar todo o capítulo, porém nós não vamos ler todo ele de uma vez, vamos ler do verso 1 a 5, somente nesse primeiro momento. A palavra do Senhor nos diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte e não coma nenhuma comida impura. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Somente até aí. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos e bendizemos a Ti, Deus, por ela, e pedimos que o Senhor, ó Pai, nos conduza nesse momento. Fale os nossos corações, traga Tuas verdades às nossas vidas. Oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema do nosso sermão é Nasce o Salvador. É o que nós iremos trabalhar. Sobre esse tema, sobre esse título que nós iremos trabalhar durante a mensagem de hoje. Nasce o Salvador. Mas antes de entrarmos no texto, vale notar, como alguns irmãos têm percebido, que Deus tem nos abençoado com uma boa leva de bebês. Glórias ao Senhor por isso. Nós temos visto aí a igreja também crescendo através dos nossos filhos. Isso é uma bênção. Agora mesmo, no último dia 12, nasceu a Luísa, filha da Avelaine e do Benfica, que nasceu agora na última semana, no último domingo. Uma graça, uma grande alegria para nós como igreja. Domingo passado também tivemos aqui o privilégio também de apresentar o pequeno Josué no batismo, e tem sido uma bênção. E claro que nascimentos, eles são impressionantes mesmo. O fato de um ser humano se desenvolver dentro da barriga de outro ser humano, isso é algo maravilhoso. Isso é algo que enche os nossos olhos de alegria e também de espanto. Somente nessa cultura horrenda e perversa dos nossos dias, que pode menosprezar e diminuir o valor da gravidez, como nós infelizmente temos percebido nos nossos dias. Este momento tão precioso e maravilhoso sendo menosprezado por tantos, infelizmente. E algumas histórias sobre gravidez, elas são impressionantes mesmo, a gente fica todo curioso. E aí, hoje é quantas semanas, né? Não é quantos meses mais, quantas semanas? Já está medido quanto? Já está pesando quanto? O médico falou que é do tamanho de um abacate. Mas que tipo de abacate? Um abacate manteiga, um abacate comum? Que abacate é esse? Que tamanho que é essa criança? E algumas histórias de gravidez, elas são difíceis. Existem histórias de gravidez difíceis, onde a mãe, ou às vezes a criança crescendo dentro, passa por alguns problemas, por alguns percalços. Infelizmente, existem algumas histórias que são trágicas. Infelizmente.
E tem algumas engraçadas também. Algumas histórias de gravidez. Não sei se você se lembra da história da grávida de Taubaté. Lembra dela? Algumas histórias, elas são bem engraçadas. E nós estamos entrando aqui em uma história do livro dos Juízes que começa com uma gravidez. O texto começa justamente dentro dessa sessão que vai ocupar agora boa parte desse livro. A história de Sansão, que vai continuar aqui, ela vai ocupar uma boa parte do livro dos Juízes. E nós estamos entrando aqui então nessa história de Sansão, talvez aí o juiz preferido dos meninos. Estamos entrando na história dele e a história começa com uma gravidez. E ao considerarmos aqui essa história, nós vamos aprender como Deus cuida de nós, mesmo nós não estando nem perto de merecer o cuidado dele. Mesmo não estando, nem assim uma unha próximo de merecer o cuidado de Deus, mas Deus cuida de nós. É isso que nós vamos ver através da história desse neném, desse bebê. Deus envia graciosamente um Salvador para resgatar o seu povo. Essa é a história de Sansão. E anteriormente, aqui já entrando no nosso texto e principalmente no contexto anterior, anteriormente dentro do livro dos Juízes, nós vimos a história de Jefté. A história de Jefté é uma história marcada por arrogância e senso de grandeza. Jefté era um homem muito arrogante. E ele enfrenta ali, nós lemos, os amonitas, ele derrota os amonitas, e após derrotar os amonitas, quem se levanta contra Jefté é o próprio povo de Deus. Ali, representado pela tribo de Efraim. Efraim tinha um senso de grandeza enorme. E eles enfrentam Jefté, e Jefté, então, elimina aquele povo ali daquela região. Muitos de Efraim são mortos pelas mãos de Jefté. Após Jefté, no sermão passado, nós ouvimos sobre outros 3 juízes. 3 juízes que foram rapidamente mencionados aqui. Ibsã, Elon e Abdon. E aprendemos como Deus cuida e conduz do seu povo em momentos grandiosos, mas também na rotina do dia a dia. Deus, ele cuida de nós também no ordinário. No nosso dia a dia, e nós percebemos isso também através da vida desses 3 juízes. Os juízes morreram. Ibsã, Elon, Abdon morreram. O tempo passou. E agora? O que Israel vai fazer? Bom, a resposta está logo aí no início. Israel foi fazer o seu passatempo favorito. O que é? Idolatria. Veja como o texto começa. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Mais uma vez, está esse povo aqui se entrando naquilo que não agrada ao nosso Deus. Pela 6ª vez, nessa sessão do livro dos Juízes, nós lemos que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do nosso Deus. Pela 6ª vez. O Senhor mais uma vez entregou o seu povo rebelde e agora entrega o seu povo rebelde nas mãos dos filisteus. Aqui dá início a uma trama que vai demorar muito tempo para ser resolvida. Muito tempo. A disputa Israel e Filisteu, a gente vai ler ela por muito tempo na história do povo de Deus. E eles aqui foram entregues, então, nas mãos dos filisteus, e com qual objetivo? Para que eles acordassem dos seus pecados, para que eles acordassem das suas falhas, daquilo que eles estavam cometendo e que o Senhor não se agradava. Então, Deus os entregou nas mãos dos filisteus. E perceba quanto tempo foi. Eles foram oprimidos pelos filisteus durante 40 anos. Queridos, não foi uma afliçãozinha. Não foi uma semana complicada. Às vezes, provavelmente, você já conversou com algumas pessoas aqui, hoje. Talvez você vai conversar com algumas ali no hallzinho, quando a gente for tomar o nosso café. E você vai perguntar, e aí, como foi a semana? Ixi, rapaz, a semana foi complicada. A semana foi difícil. Foi cheia de luta. Foi uma correria. Mas aqui a gente não está falando de uma semana complicada. A gente não está falando de um ano difícil.
A gente não está falando aqui de um mês difícil, apertado, não. Estamos falando de 40 anos. Esse é o período mais longo de opressão mencionada dentro do livro dos Juízes. O mais longo. Isso nos remete ao quê? Lembra da caminhada do povo no deserto? Nos remete lá foram também 40 anos. Perceba, é quase a minha idade. Eu daqui 2 meses, basicamente, faço 40 anos. Pensa, se eu tivesse nascido no início da tomada dos filisteus, bem no início, eu teria vivido toda a minha vida debaixo da opressão dos filisteus. Se eu tivesse nascido lá no início, quando tudo começou. 40 anos é muito tempo. 40 anos é muito tempo. E agora note, não parece que está faltando alguma coisa entre o verso 1 e o verso 2? Porque anteriormente, a gente lia uma frase que ficava ali entre o verso 1 e o verso 2. A gente lia geralmente assim: e tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor então levantou pessoas que foram lá e os oprimiram. Então o povo clamou ao Senhor por um livramento, por uma ajuda. Mas perceba, não tem esse clamor aí no nosso texto. O povo não pede por ajuda mais. O povo já se acostumou com o pecado. O povo já se acostumou com a opressão. O povo já se acostumou com as trevas. Israel não clamou. É puramente graça de Deus aqui nesse texto. Puramente graça de Deus. O texto já salta diretamente para Manoá. Ele já pula para a família de Manoá. E percebemos que Deus vai enviar um resgatador diferente aqui. Não aparece um adulto para tal feito. Não é um homem igual Gideão, Jefté, Baraque. Não, não é. Deus está levantando alguém. E Deus está fazendo isso antes mesmo da concepção desse alguém. Deus está preparando o seu libertador. Antes mesmo desse libertador existir. É pura graça de Deus. Pura graça de Deus. E aqui estamos nós, em uma tribo que não foi mencionada ainda. A tribo de Dan, ela não foi mencionada ainda. É a primeira vez que essa tribo vai aparecer aqui. Na região de Zorá, na família de um sujeito chamado Manoá. E nós somos informados de que Manoá é casado, porém a sua mulher é estéril. Uma verdade triste, uma grande tristeza. Hoje mesmo, nos nossos dias, é terrível a tristeza de mulheres não poderem ter filhos. Nos nossos dias isso já é triste. Agora imagina naquela época que ainda intensificava porque se juntava a um aspecto cultural que se tornava uma grande vergonha, pois grande parte do valor da mulher no mundo antigo estava atrelado à possibilidade dela ter filhos. Então, para uma mulher no mundo antigo, nessa época, não ter filhos era uma vergonha. Para nós, nos nossos dias, já é triste. Quantas mulheres choram pelo fato de não poderem ter seus filhos? E aqui, no mundo antigo, isso ainda se intensificava. Porém, um dia, uma visita sobrenatural acontece. O texto nos diz no verso 3, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse, eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. As palavras grávidas, dar à luz e filho para a esposa de Manoá são palavras de esperanças despedaçadas. São fragmentos de um sonho que para ela era impossível até aquele momento. Porém, que tornaram agora uma forma concreta nas palavras daquele anjo. E aqui, vale a pena dizer, esse não é um anjo qualquer, tá? A gente vai entender mais sobre ele daqui a pouco. Não é um anjo qualquer que aparece para essa mulher. Milhares de anos depois, também nasceria um verdadeiro Salvador.
E nós estamos lendo aqui o próprio Filho de Deus se manifestando e prometendo naquela época um resgatador. Por isso nós não podemos menosprezar, como muita gente faz, o nascimento de Sansão. O nascimento de Sansão é especial. Eu gostaria que você entendesse isso. Sansão vai errar muito, hein? Muito. Mas o seu nascimento é especial. É puramente graça. Um povo acostumado com a opressão, acostumados com a idolatria, acostumados com o pecado, acostumados com a escuridão. É uma vida tão aprofundada em trevas que nem socorro eles pedem mais. Mas o cuidador divino vem com resgate. Essa é a primeira coisa que nós percebemos. Rebeldia por parte do povo de Israel e graça por parte de Deus. Outra coisa que nós percebemos ainda no verso 4 e no verso 5 é como esse menino viveria. Interessante, perceba, a esposa de Manoá deveria cumprir algumas coisas que depois seriam a realidade da vida do seu filho. Beber vinho, bebidas fortes, não comer coisas imundas, porque esse menino seria nazireu. E o que é isso? Mas antes de entender o que é nazireu, primeiramente precisamos destacar que a Bíblia, ela não proíbe o uso de vinho nem de outras bebidas. A Bíblia não proíbe. O que nós vamos perceber nas Escrituras é uma clara advertência contra a embriaguez. Isso nós vamos perceber claramente, mas enfim, esse não é o nosso assunto aqui hoje. Mas havia uma situação específica. Uma situação específica em que a pessoa deveria estar privada dessas coisas. Em que ela deveria estar privada de vinho, ela deveria estar privada de outras bebidas fortes, de questões alimentares, e esta privação era chamada de voto de Nazireu. Esse voto ele está descrito lá em Números capítulo 6. Nós não vamos ler Números capítulo 6 aqui, mas fica o dever de casa para você ler depois. Números capítulo 6, mas eu vou resumir o que diz lá no texto. Basicamente qualquer homem ou mulher poderia, por livre e espontânea vontade, tomar a decisão de se dedicar a Deus por um tempo. Seja no templo, seja ali auxiliando os levitas, os sacerdotes. Porque lembra, para os levitas, para a família de Arão, a dedicação ao Senhor e ao templo do Senhor era obrigatória. Mas e outras pessoas de outras tribos, quando queriam se dedicar a Deus? Eles faziam o voto de Nazireu. Então eles faziam esse voto por livre e espontânea vontade, para se dedicar então ao Senhor. E esse voto envolvia restrições de algumas práticas lícitas, porém que nesse período eram proibidas. Uma delas, beber vinho, bebidas fortes, restrição com certos alimentos, não cortar os cabelos, proibição de tocar em cadáveres. E essas proibições, essas restrições ficariam em vigor até o fim dos votos. Por exemplo, 6 meses, eram 6 meses, 1 ano, 2 anos, e assim por diante. No fim do voto, então, era oferecido um sacrifício ao Senhor e a vida da pessoa voltava ao normal. Assim era o voto de Nazireu. O filho de Manoá era diferente. Por quê? Pois ele já deveria ser preparado para esse voto desde a sua concepção. A sua mãe, ela já deveria ir se preparando e preparando a criança para esse voto. A própria mãe deveria se privar. Perceba, é algo sério aqui. É algo um pouco diferente do normal. Porque outra coisa, o voto, como eu disse, ele era espontâneo. Aqui não, é uma exigência do próprio Deus. Foi Deus quem colocou Sansão nesse caminho. Não foi Sansão quem escolheu. E será que vai dar certo? Será que Sansão consegue? Será que ele vai cumprir o seu voto? Se você conhece a história, e a gente vai ver isso nas semanas seguintes, a gente vai perceber que ele falha, e falha miseravelmente, no cumprimento dos seus votos. Mas o texto continua. Versos 6 a 25, nós vamos perceber que Deus vai cuidar desse menino. Vamos ler o texto? Essa é uma parte do texto que a gente ainda não leu. Gostaria que você se atentasse para a leitura. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse:
um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor dizendo: ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando ela estava sentada no campo. Porém, Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então, Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: sim, sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: a sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Nós queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Aconteceu que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome? Para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou. O anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais, e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso. Enquanto Manoá e sua mulher estavam observando, aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem à sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à mulher: certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais. Nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois, a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Deus cuida desse menino e vai cuidar desse menino. Após então ouvir a notícia maravilhosa, essa mulher vai até seu marido para lhe contar o que aconteceu. Meio óbvio isso, óbvio, ela está lá, quer contar a ele o que aconteceu, e ela vai, e ela tinha um pouco de informação do que acontecia. Pois perceba que parece que a esposa de Manoá ainda não estava entendendo muito do que estava ali para acontecer. E ela diz: olha, alguém parecido com um anjo. Mas não perguntei o nome dele e nem de onde ele era. Possivelmente Manoá já iria fazer essa pergunta para ela já deixou de, não sei o nome, não perguntei de onde ele veio, então não adianta você me perguntar isso porque eu não tenho essa informação. Não adianta você querer saber. Manoá não estava satisfeito. Ele não fica satisfeito. Ele quer mais informação. O anjo apareceu e disse o que precisava ser dito. Mas para Manoá ainda era pouco, não era suficiente. Parece a gente, né, um pouco. A gente sempre acha que devemos saber mais do que a gente devia saber. A gente sempre acha. E Manoá é desses também. Ele acha que ele tinha que ter mais informação, mas era aquilo que o anjo tinha para dizer.
E a gente vai ver que não vai ter coisa diferente depois. A ideia de Manoá é, vamos chamar então esse anjo de novo. Vamos chamá-lo aqui, vamos pedir a Deus para enviar então novamente esse anjo e fazer para eles algumas perguntas. Eu quero mais detalhes. Eu quero saber como que eu vou criar esse menino. Eu quero saber o que esse menino vai fazer. Então vamos chamar então esse anjo. Manoá pede ao Senhor então. E perceba, há até aqui uma demonstração de piedade de Manoá. Possivelmente Manoá queria servir melhor a Deus. Possivelmente Manoá queria cuidar melhor de seu filho. A decisão, a vontade dele era até piedosa, era até boa. Era até louvável aos nossos olhos. Mas é o velho problema de não se satisfazer com aquilo que Deus já disse, com aquilo que Deus já falou, com aquilo que Deus já mostrou. Porém, Deus é gracioso, é misericordioso e novamente o anjo aparece para a mulher. Ela corre, chama o marido e diz, ele voltou, vamos lá. Os dois vão para lá para o campo. E a pergunta de Manoá é, você é o homem que conversou com essa mulher? E o anjo então diz, sim, sou eu. E ele pergunta, e aí, como que a gente vai criar esse menino? E qual que é a resposta do anjo? Você leu aí? É a mesma que ele deu para a mulher. O anjo não mudou. Não contou nada diferente para Manoá. É a mesma coisa. O que eu tinha a dizer para ela, eu já disse, Manoá. É isso aí mesmo. O que você tem que fazer é isso. Ela tem que se privar de algumas coisas. Ela não pode beber bebida forte. Ela não pode beber vinho. Não pode tocar em cadáver. É isso aí. O filho não vai cortar cabelo. É isso que tem que ser. Até que vem a pergunta. Qual é o seu nome? Como é que você se chama? A gente quer honrar você depois. Só que a gente precisa saber o seu nome para te honrar. E a resposta é assombrosa. O anjo do Senhor respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? Que é maravilhoso. Perceba, o anjo não dá uma resposta, mas mostra quem ele é. Ele está afirmando quem ele é aqui. É impressionante e Manoá não está pronto para essa conversa. Basicamente é isso que o anjo está dizendo. Manoá, você não está pronto para essa conversa ainda. O meu nome é grande. O meu nome é maravilhoso. E o anjo aqui não está querendo dizer literalmente que ele se chama anjo maravilhoso. Não, não é isso. A ideia aqui, e algumas traduções até utilizam essa ideia, é como se o anjo estivesse perguntando, por que você pergunta? Você não é capaz de entender quem eu sou. O meu nome é grande demais. O meu nome é especial demais. Em outras palavras, você não está pronto para essa conversa ainda, Manoá. Manoá fica em silêncio, o texto nos diz. E ele faz o holocausto. Pode ser que aqui, começando a compreender as coisas. E algo maravilhoso acontece. O altar estava em chamas. O anjo do Senhor se aproxima. Sobe no altar. Sobe juntamente com aquelas chamas. E nunca mais aquele anjo apareceu a eles. Deve ter sido uma cena impressionante. Impressionante. Porque o texto diz que eles caem com o rosto em terra naquele momento. Porque eles perceberam naquele momento que era o próprio Deus que estava ali com eles. E a reação de Manoá é engraçada. Ele diz, pronto, agora vamos morrer. A gente viu a Deus. Tchau vida. Tchau mulher. Tchau todo mundo. Vamos embora. Não é assim? Viu Deus, acabou, a gente morre. Foi o que Deus falou para Moisés. Moisés, você não vai poder ver meu rosto. Se você ver, você vai morrer certamente, Moisés. Pronto, agora a gente morreu. Acabou tudo. Acabou o sonho, acabou criança. Mas a esposa está mais calma, mais sensata. É claro que a gente não vai morrer, né, Manoá? A gente está aqui. Ele aceitou o nosso holocausto. Ele nos trouxe promessas. Ele falou de coisas que vão acontecer. É claro que a gente não vai morrer. Se ele quisesse matar a gente já estaria morto há muito tempo. A vida seguiu. O bebê foi gerado. Sansão nasceu. E veja que maravilhoso. Um menino nos nasceu.
e o Espírito do Senhor era sobre ele. É o que diz o texto aqui. Que o Espírito do Senhor era sobre ele. Um momento de honra para a vida dessa mulher. Estéril, agora com seu filho. Sansão vai começar a livrar o povo de Israel dos filisteus. Mas essa história vai dar pano para manga ainda, a gente vai ver isso mais para frente. A gente vai ver que filisteu vai dar trabalho até no reinado de Davi. Vai ter filisteu dando trabalho. Mas a vida segue. O bebê nasceu. O Espírito do Senhor cuidará desse bebê. É assim que o nosso texto acaba. Queridos, o Senhor frequentemente começa precisamente ali na obscuridade e na desesperança humana. Por grandes momentos da nossa história, da nossa vida, da história do povo de Deus, Deus começou a sua grande obra na desesperança da humanidade. Quando já não havia mais para onde correr, ali Deus então começa. O nascimento de Sansão é um exemplo do modo de Deus de preceder uma obra excepcional com dificuldades excepcionais. Uma mulher estéril e Deus, através dessa mulher estéril e do filho que ela geraria, começa uma obra excepcional. O Senhor trará a salvação e trará a salvação do nada, de onde não tinha esperança, de onde não havia solução. E Deus traz salvação dali. Algumas pessoas vão acreditar que Deus é como uma mistura pronta para bolo. Provavelmente você já comprou em casa, às vezes você até tem uma na sua despensa. Lembra aquela mistura pronta? Você tem lá quase tudo para ter um bolo. Porém, você precisa acrescentar 3 ovos, 150 ml de leite e uma colher de sopa de manteiga. Geralmente é assim que você faz uma mistura pronta para bolo. Precisa de um esforço seu. Precisa de um complemento seu, uma ajuda da sua despensa também. Tem quase tudo dentro daquele pacotinho ali. Mas falta 3 ovos. Falta leite e falta manteiga. É fato que Deus se vale de instrumentos humanos para cumprir seu propósito. Mas entenda, há momentos na história do Senhor e do Senhor com o seu povo que ele se recusa à ajuda do seu próprio povo. E não permite que esse seu povo adicione o seu toque na sua salvação e na sua história. Em vez disso, ele traz a sua salvação, ou ele alivia a angústia do seu povo, diante de improbabilidades, desde questões humanas impossíveis. Deus está ali, cumprindo o seu propósito, realizando a sua vontade, mostrando que ele não precisa de nós para fazer a sua vontade. Ele exibe o seu poder precisamente quando e onde nós não podemos contribuir com nada. E o Senhor está ali realizando grandes coisas. O Senhor está ali fazendo grandes coisas. E tudo isso para levantar os nossos olhos para Ele mesmo, para que não tenhamos ilusões e enganos sobre onde nós nos encontramos. Porque às vezes nós olhamos para nós com olhos iludidos, achamos que somos coisas demais, que somos grandiosos demais, preciosidades, joias, tesouros. Mas é em momentos de desesperança, de improbabilidade humana, onde o Senhor coloca a sua mão e age, que nós passamos a perceber que não somos nada. E percebemos o quão grande Ele é, o quão maravilhoso Ele é, o quão espetacular e grandioso é o nosso Deus. São nesses momentos. É por isso que, nos dias em que os filisteus governavam, um anjo do Senhor fez uma visita a uma mulher sem nome e sem filhos. Não sabemos quem é ela. E ela era uma mulher desonrada, porque não tinha filhos. O que a gente aprende aqui? A gente aprende que Deus prepara o livramento de seu povo. É a primeira coisa que a gente aprende. Queridos, é Deus quem prepara o livramento para a sua igreja, para o seu povo.
para os seus. Nós não estamos em época de Natal, por mais que esse sermão seria um ótimo sermão de Natal. Mas estamos no domingo, dia do Senhor, dia em que o povo de Deus se reúne, celebra a vinda, o nascimento, a obra, a morte, a ressurreição do Filho de Deus. É isso que nós fazemos aqui todos os domingos. Então podemos dizer que o dia do Senhor, o domingo para nós, é o nosso Natal semanal, é a nossa Páscoa semanal. Porque é isso que nós celebramos aqui como igreja e como povo de Deus. O nascimento de Jesus é a grande demonstração da nossa incapacidade. O nascimento de Cristo, o Natal, o advento do Messias, é a prova definitiva, meu querido irmão e irmã, de que se deixar para você resolver as coisas, você não vai conseguir. Se deixar por sua conta, achar uma saída para se livrar daquilo que te escraviza, para se livrar do que tem oprimido você todos os dias, você não seria capaz. O nascimento de Jesus é a prova definitiva disso. Que se deixasse as coisas pelas nossas mãos, não daria nada certo. E entenda algo, o que te oprime hoje é algo muito mais severo do que os filisteus. Muito mais. Aliás, é o próprio Jesus que nos ensina para a gente não temer aquilo que tira a nossa vida. Não tema isso. A opressão do pecado, o jugo do pecado, a espada da justiça que está sobre nós, isso é muito pior que filisteu. É muito pior. Nós precisamos que Deus intervenha. Eu e você precisamos. Nós estamos em trevas. O nascimento era aguardado desde o Éden, para nos livrar dessas trevas, para nos livrar disso que nos oprime desde Adão, desde a queda, desde o princípio. A promessa foi feita e ampliada nos profetas. Esse dia chegaria. E o dia chegou. O dia chegou. Mas não era muito bem como se esperava. Ninguém esperava por manjedoura, animais, cheiro desagradável. Ninguém esperava por uma família simples. Lá no norte do país, pode vir coisa boa de lá? Geralmente não, mas ninguém esperava. Mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Porque nós merecemos? Não. Puramente graça. É puramente graça de Deus. É luz em meio às trevas. Esse é o nascimento de Cristo. Assim como o filho de Manoá, Jesus também veio para uma missão especial. Ele veio também. Óbvio, Jesus não era nazireu. A gente lê nos evangelhos que Jesus bebia vinho, então ele não era nazireu. Mas ele veio com uma ordem: servir ao Senhor de forma perfeita. Pois Sansão, nós vamos ver, ele não vai conseguir. Sansão não vai conseguir. Nem Gideão conseguiu, nem Baraque conseguiu, nem Paulo, nem Pedro, nem Davi, somente Cristo. Somente Cristo. O Salvador preparado cumpriu perfeitamente tudo, tudo. Porque eu não consigo. Você não consegue. Os melhores de nós, vamos selecionar aqui, aquele que parece ser o mais crente dentre todos nós aqui. Falha todos os dias. Todos os dias. Seja em palavra, seja em pensamento, seja em ação, seja em omissão, nós falhamos. E falhamos miseravelmente, assim como Sansão. Por isso, Deus preparou o livramento do seu povo. Porque a gente não consegue. Segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto: Deus preparou a fonte de conhecimento para o seu povo. Eu tenho certeza que você gostaria de mais informações hoje. Eu tenho certeza. Imagine se você pudesse, hoje, por 1 minuto, ter acesso aos planos de Deus para a sua vida. Imagina, por 1 minuto. Em toda a sua história, você tem 1 minuto para se sentar com Deus e fazer a pergunta:
Deus, como vai ser o resto de 2026? Vai ser bom? Eu vou precisar guardar dinheiro? Eu vou ficar doente? Alguém da minha família vai ficar doente? Tem um monte de detalhe que você gostaria de saber. Fala se não é verdade. Fala se não seria bom. Um minutinho com Deus, perguntar o que quiser e Deus responder tudo. Seria bom, não seria? A gente gosta de saber mais, de ter mais detalhes. E aqui, queridos, fica algo para que a gente possa entender. Que muitas das vezes é só isso mesmo, tá? É só isso. Nós queremos saber de muita coisa, nós temos muitas perguntas, muitas indagações. E o que o Senhor tem para nós é a sua palavra. E é isso que nós temos. É isso que nós temos. Nós temos esse livro. É a revelação de Deus que foi dada a você e pronto. Aqui tem tudo o que você precisa saber. Tudo. Eu sei que nosso conhecimento sobre Deus, embora verdadeiro, embora maravilhoso, é também ao mesmo tempo limitado. Ele é limitado. E ele sempre será limitado. E olha que você tem mais informação que Manoá, hein? Manoá não tinha o Novo Testamento. Ele não tinha, ele não conhecia nada sobre o Messias, sobre Jesus. Graças a Deus que a gente tem mais informação. Mas tem limites, tem limites. Terceiro e última aplicação para todos nós. Deus preparou grande libertação para o seu povo. É o nosso Deus que preparou. Nosso Deus preparou uma grande libertação. Manoá e a sua esposa tiveram um filho. E com isso veio grande honra. Grande honra para aquela família. Ao contrário do nascimento de Jesus, que veio envolvido a controvérsia e numa possibilidade de desonra. A Bíblia é cheia desses nascimentos honrados, impressionantes. Vou te lembrar de alguns. Abraão e Sara, chamados na velhice. Raquel também não podia ter filhos e teve um filho especial chamado José. Temos a história de Ana, de Eucana, que tiveram Samuel. A mulher de Manoá mesmo. Zacarias e Isabel, já no Novo Testamento, que também não podia ter filhos. E tem já também idosos. Isso é tudo impressionante. A gente lê essas histórias e vê histórias nos nossos dias e nos impressionamos. Mas, querido, entenda, ainda assim é muito pouco em comparação com o que aconteceu com uma virgem de Israel. É muito pequeno. Por milagroso que seja a história de estéreis terem filhos, de idosos terem filhos, nada se compara com a história de uma virgem dar vida. Nada se compara. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre ela, sem relação com homem nenhum. E um anjo vem explicar para ela, o Redentor, aquele que traria honra, mas não só para Israel, não só livrando Israel dos filisteus, ele é o libertador e o salvador preparado para o povo de Deus de todas as épocas, inclusive Sansão, inclusive ele. Aqui nós temos um anjo com um nome maravilhoso. E aliás, foi isso mesmo que profetizaram sobre o Messias. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro. A história do filho de Manoá vai ser impressionante. E é interessante estudar ela. É muito interessante. A história de Sansão é impressionante. Mas o ponto alto aqui, o impressionante aqui não é Manoá. O impressionante aqui não é a sua mulher. O impressionante aqui não é o filho. O impressionante aqui é o anjo do Senhor. Porque muito tempo depois, foi esse anjo que foi parar dentro de uma barriga. Foi esse anjo. Muitos anos depois. Esse anjo que foi se desenvolver de célula em célula,
de sistema por sistema. Todo o desenvolvimento natural de um neném crescendo, chutando. A mãe com vontade de comer, não sei se tinha chocolate na época. Enjoo. Ele cujo nome é maravilhoso, entrou no ventre humano para salvar a humanidade. Ele se esvaziou, se humilhou para que um dia você e eu recebêssemos honra imerecida. Ele, esse anjo cujo nome é maravilhoso. Nascimento é algo especial, queridos. Querido, é especial. É algo que enche o nosso coração de alegria. Pense comigo, se você fizer uma pesquisa rápida aí, tá? Você der um Googlezinho, você vai ver que hoje, atualmente, acontecem aproximadamente de 250 a 270 nascimentos por minuto. É muita criança. Nós estamos chegando aí a 1h30 de culto. Nesse tempo que nós estamos reunidos aqui, aproximadamente 23.400 bebês nasceram. É muita gente. É muita gente. E todos são importantes. Todos são vidas preciosas. Muitos serão pessoas normais, como eu e você. Às vezes 1 em 1 milhão terá aí alguma proeminência, como Sansão aqui. Mas só houve um em toda a história que foi essencialmente maravilhoso. Na sua essência, no seu ser, no seu cerne, maravilhoso. Só teve um em toda a história. Esse anjo do Senhor se fez homem. E seu nascimento mudou tudo. Tudo. Libertação definitiva. Luz nas piores trevas. Foi o que esse anjo fez e continua a fazer. Nasceu o Salvador. Sansão é apenas um tipo dele. O Salvador definitivo também nasceu. Cristo Jesus. Esse que é o libertador da minha e da sua vida e da vida de Sansão. Que Deus te abençoe, queridos. Que possamos, a partir desta verdade, buscar mesmo compreender que o fato de Cristo ter vindo a esse mundo mostra a nossa total incapacidade. E mostra o quão gracioso é o nosso Deus para com a minha e com a sua vida. Nos livrando da pior opressão de todas. Do pior inimigo de todos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Agradecemos o Senhor, ó Deus, e pedimos que possamos mesmo entender, ó Deus, ó Pai, o quão gracioso o Senhor foi e é para com o Teu povo. Nos enviando, Deus, ó Pai, de forma maravilhosa, Cristo Jesus, nascido de mulher. Viveu, padeceu e morreu, pagando alto preço por nós. Obrigado por tão grande obra, Deus. E obrigado, Deus, ó Pai, pela história de Sansão, que nos ensina sobre Cristo, o nosso verdadeiro libertador. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai, pelo que nós aprendemos aqui hoje, que essa verdade de fato mude tudo nas nossas vidas. Que o Evangelho, as boas novas, mude tudo em nosso coração. Nós oramos a Ti, ó Deus, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor, queridos. Que a graça do nosso Senhor